Reflexões eternas, como viver com mais amor, mais fé e esperança. A vida nos convida todos os dias a olhar para além daquilo que conseguimos tocar com as mãos ou enxergar com os olhos. Há momentos em que o coração se aperta diante das dores, das perdas e das incertezas que insistem em nos visitar. É nesses instantes que uma pergunta silenciosa surge dentro de nós. Existe algo maior do que essa breve passagem que chamamos de existência? A resposta habita nas reflexões eternas, aquelas que não dependem de tempo, religião ou crença, mas que despertam a consciência de que somos mais do que carne e ossos, mais do que histórias marcadas pelo calendário. Quando paramos para refletir, percebemos que amor, fé e esperança não são simples virtudes, mas forças invisíveis que moldam a essência da alma. São como pilares de uma casa que resiste às tempestades, sustentando nossa caminhada, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. O amor que cura, a fé que guia e a esperança que nos impulsiona não surgem do acaso. Eles já estão dentro de nós, esperando apenas que os reconheçamos e lhes demos espaço para florescer. Eternidade não é apenas o que nos aguarda depois da morte, mas aquilo que já pulsa no presente, em cada gesto de bondade, em cada oração silenciosa, em cada olhar que transmite confiança. É o chamado para vivermos de forma mais consciente, compreendendo que cada passo tem um eco que ultrapassa fronteiras invisíveis. Hoje, você será conduzido a uma jornada de autoconhecimento, um mergulho profundo em lembranças que não estão na memória, mas na essência. Prepare-se para revisitar a centelha que existe desde o primeiro instante, antes mesmo de qualquer lembrança terrena. É aqui que começamos a compreender o verdadeiro significado das reflexões eternas e de como viver com mais amor, mais fé e mais esperança. O primeiro soprar da alma. Há um instante que antecede a primeira respiração. Um momento em que a alma, vinda do infinito, desperta no corpo como quem abre os olhos para um novo capítulo. Esse primeiro soprar não é apenas biológico, mas espiritual. É como se cada ser humano recebesse no silêncio desse início uma fagulha de eternidade que o acompanhará por toda a existência. Mesmo sem lembrarmos conscientemente, essa centelha é a bússola que nos impulsiona a buscar sentido, a procurar respostas, a sentir saudade de algo maior que nós mesmos. O primeiro soprar da alma nos lembra que não estamos aqui por acaso. Existe uma razão, uma missão, um propósito que transcende o imediato. É como se dentro de nós permanecesse um chamado constante para recordar quem realmente somos. E por mais que a vida nos distraia com desafios, dores e conquistas passageiras, essa voz interior continua sussurrando: você não é apenas corpo, você é espírito em jornada. Reconhecer esse primeiro soprar é resgatar a consciência de que já carregamos, desde o início, a capacidade de amar além das condições, de acreditar mesmo diante do impossível e de esperar mesmo quando tudo parece perdido. É um convite para olharmos para dentro e encontrarmos a raiz daquilo que pode transformar cada dia em uma oportunidade de eternidade. Os fios invisíveis que nos unem. Existe uma rede silenciosa que conecta cada ser humano, mesmo quando não percebemos. Não se trata de laços visíveis ou de vínculos explicados pela razão, mas de fios invisíveis tecidos pelo amor que atravessa gerações, tempos e distâncias. Esses fios são como correntes de energia que nos ligam a familiares, amigos, desconhecidos e até àqueles que já partiram para o outro lado da vida. Muitas vezes sentimos essa ligação em forma de intuição, um pensamento repentino, um sonho que parece mais real do que o dia, ou uma lembrança que nos aquece o coração sem motivo aparente. Esses fios invisíveis são a prova de que o amor não se limita ao contato físico ou às palavras ditas em voz alta.
Quando alguém que amamos parte, descobrimos que a ligação não termina. O vínculo continua vivo e o sentimos nos pequenos sinais que a vida insiste em colocar em nosso caminho. Um gesto inesperado, uma frase que chega no momento certo, uma presença silenciosa que conforta a alma. Tudo isso nos lembra que estamos mais conectados do que imaginamos. Viver consciente desses fios é escolher enxergar a vida como uma grande tapeçaria. Cada ato de bondade, cada palavra de consolo e cada gesto de compaixão são linhas que reforçam essa teia invisível. Quanto mais fortalecemos esses laços pelo amor, mais entendemos que nada é em vão e que toda experiência tem o poder de nos aproximar do eterno. Reconhecer os fios invisíveis que nos unem é também aceitar que nunca estamos realmente sozinhos. Há sempre uma rede de amor sustentando nossos passos, mesmo quando a vida nos parece pesada. Essa percepção abre o coração para o próximo passo. Compreender que muitas vezes o silêncio carrega mais respostas do que qualquer palavra. Quando o silêncio fala mais alto que as palavras. Há momentos em que o barulho do mundo se cala e o silêncio se torna um mestre poderoso. Não é o silêncio vazio, mas aquele que carrega respostas que nenhuma voz humana conseguiria expressar. É no recolhimento que a fé encontra terreno fértil para florescer, porque quando cessam as palavras, nasce a escuta interior. Esse silêncio não é ausência, é presença. É o espaço em que a alma se abre para ouvir o que o coração já sabia, mas que a correria do cotidiano havia abafado. Quantas vezes buscamos sinais, explicações, provas para acreditar em algo maior? No entanto, é no silêncio profundo que descobrimos que a fé não precisa de provas para existir. Ela se revela na confiança que surge sem explicação, no alívio que aparece quando tudo parecia perdido, na coragem de levantar mesmo sem garantias do amanhã. O silêncio nos ensina que a fé não é uma voz que grita, mas uma força que sussurra, firme e constante, sustentando nossa caminhada. Quando nos permitimos viver esse silêncio, compreendemos que ele fala mais alto que qualquer palavra, porque revela verdades que não podem ser ditas, apenas sentidas. É nele que aprendemos que não estamos sozinhos, que há uma presença amorosa que nos acompanha em cada passo, mesmo quando não conseguimos ver. Esse silêncio que desperta a fé nos prepara para encarar aquilo que muitas vezes escondemos, as feridas invisíveis que carregamos e que pedem cura através do amor, o peso das feridas invisíveis. Nem todas as dores deixam marcas no corpo. Muitas delas se escondem na alma, silenciosas mas profundas, moldando nossos pensamentos, nossas escolhas e até a forma como enxergamos a vida. Essas feridas invisíveis nascem de perdas, de palavras não ditas, de rejeições, de culpas que insistem em permanecer. São cicatrizes que não se veem, mas que pesam como se carregássemos pedras dentro do peito. É nesse ponto que o amor e a fé revelam sua força mais curadora. O amor, quando genuíno, age como bálsamo sobre a dor, dissolvendo ressentimentos e trazendo acolhimento onde antes havia solidão. Ele não apaga o passado, mas transforma a forma como nos relacionamos com ele. Já a fé é a ponte que nos leva para além da dor, lembrando que nenhuma ferida é definitiva quando vista à luz da eternidade. É a fé que nos diz, mesmo o sofrimento tem um propósito, e por trás dele existe a chance de crescer, aprender e recomeçar. Reconhecer o peso das feridas invisíveis é também aceitar que não precisamos carregá-las sozinhos. Quando abrimos espaço para o amor que recebemos e oferecemos e para a fé que nos conecta ao divino, começamos a perceber que cada cicatriz pode se tornar uma marca de vitória. E é nesse processo de cura que surge a necessidade de um guia, algo que aponte para a frente quando tudo parece perdido.
É aí que a esperança se revela como a bússola que orienta a alma na sua jornada. A esperança como bússola da jornada eterna. Quando tudo ao redor parece desmoronar, é a esperança que mantém a alma de pé. Ela não é ilusão nem fuga, mas uma força silenciosa que aponta o caminho, mesmo quando os olhos não conseguem enxergar saída. A esperança é como uma bússola invisível, sempre orientada para o horizonte da eternidade, lembrando-nos de que cada dor tem um tempo, mas a vida em espírito é infinita. Enquanto o amor aquece e a fé sustenta, é a esperança que nos impulsiona a dar o próximo passo. Ela nos ensina que nenhum inverno dura para sempre e que, mesmo quando as noites parecem intermináveis, a aurora sempre retorna. A esperança nos dá coragem para persistir, para acreditar que o impossível pode ser apenas o ainda não realizado. É a força que transforma a espera em movimento, a dor em aprendizado e o medo em confiança. Ao compreender a esperança como bússola, percebemos que não caminhamos sem direção. Ela nos mostra que cada dificuldade é apenas uma curva do caminho, não o fim da estrada. É essa percepção que nos permite caminhar com serenidade, acreditando que algo maior nos guia. E quando aceitamos essa verdade, passamos a enxergar que a fé não se apaga nem mesmo na escuridão. Pelo contrário, ela brilha como uma chama que ilumina sem destruir. É o momento de entender o fogo que aquece a alma sem consumir. O fogo que não consome. Existe um fogo que não destrói, mas ilumina. Um fogo que não queima, mas aquece. Esse fogo é a fé quando mantida viva dentro do coração. Nos momentos de maior escuridão, quando a vida parece desabar e os ventos sopram contra nós, é essa chama que permanece acesa, silenciosa, lembrando que ainda há força para seguir. Diferente das chamas do mundo, que consomem o que tocam, esse fogo espiritual purifica, clareia e nos guia em meio às sombras. A fé é essa chama eterna. Ela não depende de circunstâncias favoráveis, não se apaga diante das tempestades e não diminui quando o mundo parece perder o sentido. Pelo contrário, é no caos que ela brilha com mais intensidade, mostrando que não estamos sozinhos. É esse fogo que reacende a coragem, que sustenta o coração cansado e que nos lembra que o impossível, quando visto à luz da eternidade, pode se transformar em realidade. Ao compreender esse fogo, entendemos que ele é o farol da alma, capaz de atravessar noites longas e mares revoltos. E quando permitimos que essa chama se espalhe em nós, ela não aquece apenas a nossa vida, mas se transforma em claridade que alcança outros corações. Essa luz que não se apaga nos leva a perceber que nada do que fazemos com amor se perde. Cada gesto, cada palavra, cada ato de bondade gera ecos que atravessam o véu da vida e ressoam no infinito. O eco da bondade além do véu. Nenhum gesto de amor se perde. Mesmo o mais simples, mesmo aquele que parece passar despercebido, gera ondas que se espalham além daquilo que conseguimos imaginar. A bondade é como uma semente lançada no campo invisível da vida. Ela pode não florescer imediatamente, mas sempre encontrará o momento certo para brotar, muitas vezes em lugares onde jamais colocaremos os pés. Quando oferecemos uma palavra de consolo, um abraço silencioso ou um gesto de generosidade, acreditamos estar ajudando apenas aqui e agora. No entanto, essas ações atravessam fronteiras invisíveis e continuam ressoando na espiritualidade. Chico Xavier dizia que nenhum ato de amor é inútil, porque sua vibração alcança dimensões onde nossa consciência ainda não pode chegar. A bondade ecoa para além do tempo, sendo percebida por corações que já deixaram a matéria e até por aqueles que ainda hão de nascer. Esse eco nos mostra que vivemos entre dois mundos conectados. Nada termina no túmulo, porque a energia do amor é eterna.
Cada gesto bondoso se transforma em ponte entre o que é visível e o que está além do véu, lembrando-nos de que somos responsáveis por semear luz na existência. E é justamente ao percebermos esse eco que entendemos o valor das dúvidas e das lutas internas. Porque é no contraste entre acreditar e hesitar que a fé se fortalece e se enraiza de forma mais profunda. A dança entre a dúvida e a crença. A dúvida não é inimiga da fé. Pelo contrário, muitas vezes ela é o terreno onde a confiança mais verdadeira pode nascer. Quando questionamos, quando sentimos incertezas ou até pensamos em desistir, estamos diante de um ponto decisivo da jornada. É ali, nesse espaço de conflito, que a alma escolhe se vai se render ao medo ou se vai dar um passo em direção à confiança no invisível. A vida espiritual é marcada por essa dança constante entre dúvida e crença. É natural que a mente busque provas, explicações lógicas, sinais que confirmem aquilo que sentimos no íntimo. Mas é justamente a ausência dessas garantias que fortalece a fé. Quando acreditamos apesar da incerteza, estamos exercendo a confiança mais pura, aquela que não depende de ver para aceitar. É nessa entrega silenciosa que a fé se enraiza como uma árvore que cresce firme mesmo em solos de tempestade. Essa dança não deve ser vista como fraqueza, mas como parte essencial do crescimento. Quem nunca duvida, nunca aprofunda a fé. É no atrito entre os dois extremos que surgem convicções sólidas e experiências transformadoras. E é nesse processo que a alma descobre sua própria linguagem, uma linguagem esquecida, mas que sempre esteve presente. É chegada a hora de resgatar essa voz interior, o idioma eterno que une amor, fé e esperança, a linguagem esquecida da alma. A linguagem esquecida da alma. Dentro de cada ser humano existe uma linguagem silenciosa que o mundo moderno tentou apagar, mas que nunca deixou de existir. É a linguagem da alma, feita de amor, fé e esperança. Diferente das palavras que mudam com os povos e culturas, essa é uma linguagem universal, compreendida por todos os corações. Quando alguém oferece carinho sem pedir nada em troca, quando acreditamos na vida mesmo após perdas dolorosas ou quando sustentamos a esperança diante do impossível, estamos falando esse idioma ancestral. Com o tempo, fomos nos distanciando dele, sufocados pelas urgências do dia a dia, pelas cobranças externas e pelas ilusões de conquistas passageiras. Mas basta um instante de silêncio, um gesto de compaixão ou uma oração sincera para que essa linguagem volte a ser ouvida. Ela não depende de livros, de templos ou de discursos. Depende apenas da abertura do coração para lembrar que somos mais do que o que fazemos, temos ou mostramos. Resgatar a linguagem esquecida da alma é recordar que a vida é maior do que a rotina, maior do que o sofrimento e maior do que a morte. É compreender que dentro de nós existe uma ponte direta com a eternidade. E quando passamos a enxergar o mundo com esse olhar, descobrimos a coragem de mudar a forma como vivemos e como enfrentamos cada desafio. É nesse ponto que surge a necessidade de ver a realidade não com olhos cansados pelo tempo, mas com a visão clara e serena da eternidade, a coragem de enxergar com olhos da eternidade. Ver a vida apenas pelo que é imediato é como olhar o oceano e enxergar apenas a superfície. A coragem verdadeira nasce quando ousamos enxergar além, quando passamos a interpretar cada acontecimento à luz da eternidade. As dores deixam de ser apenas tragédias e se transformam em mestres. As alegrias deixam de ser fugazes e se tornam prenúncios de um futuro maior. É como trocar uma lente limitada por uma visão ampla, onde tudo faz sentido porque nada se encerra aqui. Enxergar com olhos da eternidade exige desprendimento. É aceitar que muitas respostas não virão agora, mas que estão sendo escritas em um plano maior. É compreender que perdas,
frustrações e até derrotas fazem parte de uma trama mais ampla, que ultrapassa a lógica do tempo e da matéria. Essa visão nos fortalece porque nos liberta da pressa de querer entender tudo e nos convida a confiar mais. A coragem de viver assim transforma o modo como caminhamos. Passamos a valorizar mais os encontros, a respeitar os ciclos e a perceber que cada instante é parte de uma história infinita. Essa perspectiva nos lembra que as sementes que lançamos hoje não morrem com o nosso corpo, mas germinam no solo da eternidade. É por isso que precisamos refletir sobre quais sementes estamos deixando no mundo, pois elas continuarão a florescer mesmo depois que partirmos. As sementes que deixamos. Tudo o que fazemos carrega em si o poder de gerar frutos que talvez nunca vejamos crescer. Cada palavra de incentivo, cada gesto de bondade, cada escolha de confiar mesmo na adversidade é uma semente lançada no solo invisível da existência. Essas sementes não desaparecem com o tempo. Ao contrário, permanecem vivas, esperando a estação certa para florescer, seja na vida de quem amamos, seja em corações que sequer conhecemos. As sementes que deixamos são o legado mais verdadeiro que podemos construir. Não se medem em bens acumulados, nem em títulos conquistados, mas naquilo que permanece após nossa ausência. É a lembrança que aquece, o exemplo que inspira, a fé que sustenta os que continuam. Quando cultivamos amor, fé e esperança no dia a dia, criamos um jardim que se expande além de nossas fronteiras, atravessando gerações e ultrapassando a barreira da morte. Refletir sobre as sementes que plantamos nos faz perceber a responsabilidade de nossas escolhas. Estamos semeando flores ou espinhos? Estamos construindo caminhos de luz ou de sombra? Essa consciência desperta a necessidade de viver com propósito, lembrando que um dia voltaremos para colher o que deixamos no mundo. E é nesse ponto da jornada que nos aproximamos de um encontro inevitável, aquele em que a eternidade virá nos chamar para atravessar o limiar do tempo. Quando a eternidade bate à porta, chegará o momento em que o relógio humano cessará sua contagem e tudo aquilo que chamamos de vida terrena dará lugar a uma nova realidade. Esse instante, muitas vezes temido, é apenas a passagem para aquilo que sempre esteve diante de nós, a eternidade. Quando a eternidade bate à porta, não levamos títulos, riquezas ou conquistas materiais. Levamos apenas o que de mais puro conseguimos cultivar, o amor que espalhamos, a fé que sustentamos e a esperança que mantivemos viva mesmo nos dias mais escuros. Esse encontro não deve ser visto como fim, mas como continuação. É o momento em que os fios invisíveis que teceram nossa história revelam sua verdadeira força. O que parecia pequeno se mostra grandioso. O que parecia perdido se revela eterno. A morte, então, perde o peso de separação e se transforma em reencontro, em retorno ao lar espiritual que sempre nos esperou de braços abertos. Quando compreendemos essa verdade, a vida ganha outro sentido. Passamos a viver não como quem teme o fim, mas como quem se prepara para atravessar uma porta de luz. Cada gesto de bondade se torna sagrado, cada ato de fé se transforma em testemunho e cada esperança mantida se ergue como farol para os que virão depois de nós. E assim, ao ouvir a batida suave da eternidade em nossa porta, poderemos atravessá-la com serenidade, certos de que o que realmente importa nunca se perde, apenas continua.